Olá, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do nosso podcast Pod Connect IA. Estarão nesse episódio eu, Raquel, Kailane, Kathleen e Dalane. E hoje vamos explorar um tema que está revolucionando a forma como nos comunicamos nas empresas, a inteligência artificial na comunicação. Mas afinal, o que é a inteligência artificial? A inteligência artificial é um conjunto de tecnologias que permite aos computadores executar uma variedade de funções avançadas, incluindo a capacidade de ver, entender e traduzir idiomas falados e escritos, analisar dados, fazer recomendações e muito mais. A inteligência artificial é um campo da ciência que se concentra na criação de computadores e máquinas que podem raciocinar, aprender e atuar de maneira que normalmente exigiria inteligência humana, ou que envolva dados com escala maior do que as pessoas podem analisar. A IA é um campo amplo, que abrange muitas disciplinas diferentes, como a ciência da computação, estatísticas e análise de dados, linguística, neurociência e até mesmo filosofia e psicologia. Em um nível operacional para uso comercial, a IA é um conjunto de tecnologias baseadas principalmente em aprendizado de máquina e aprendizado profundo, usada para análise de dados, previsões, categorização de objetos, processamento de linguagem natural, recomendações, recuperação inteligente de dados e muito mais. Mas afinal, você já interagiu com o chatbot ou recebeu mensagens automáticas da sua empresa? Sim, eu, por exemplo, trabalho numa empresa de telecomunicações, né? E na empresa em que eu trabalho, quando um cliente atrasa o pagamento, o sistema envia automaticamente uma mensagem de cobrança pelo WhatsApp, informando o valor que está em débito, a data de vencimento e envia um link para realizar a regularização desse débito. Eu também. Hoje mesmo precisei marcar alguns exames pelo plano de saúde e o atendimento começou com o chatbot. Ele fez primeiro o filtro, perguntou o que precisava, confirmou alguns dados e só depois me transferiu para um atendente humano. Achei super prático, porque agilizou bastante o processo. O atendente já chegou com as informações na tela, sem precisar repetir tudo de novo. Esse tipo de integração entre chatbot e atendimento humano facilita muito a nossa vida no dia a dia. Isso mesmo, tudo isso com pouquíssima intervenção humana, e o RH ele ganha muito mais tempo, e os novos colaboradores têm uma experiência muito mais fluida e acolhedora, e a empresa garante que ninguém fique de fora ou receba menos atenção por conta da correria do dia a dia. E vamos falar um pouco como a comunicação é a espinha dorsal de qualquer organização. Ela conecta pessoas, processos e também resultados. É através dela que as equipes se alinham, os projetos ganham vida e os objetivos se transformam em realidade. E com a chegada da inteligência artificial, essa comunicação está passando por uma verdadeira revolução. Uma transformação silenciosa, mas extremamente poderosa, que já vem impactando desde pequenas empresas até grandes corporações. Hoje nós vamos entender como a IA está sendo aplicada para otimizar a comunicação interna, fortalecer o clima organizacional das empresas, reduzir ruídos, agilizar fluxos de informações e, claro, aumentar significativamente a eficiência dos processos. E não pense que isso é coisa do futuro não, viu? Isso já está acontecendo e talvez você até já interaja com esses recursos no seu dia a dia, mesmo sem perceber. E para começar, eu te lanço uma pergunta. Você saberia explicar de forma simples o que é um chatbot? E mais, você tem ideia de como ele vem sendo usado dentro das empresas, não só para responder dúvidas, mas também para agilizar tarefas, melhorar o atendimento e até fortalecer o engajamento dos colaboradores? É bom pensar rápido, viu? Porque já vamos mergulhar nesse assunto. Vem agora. Bom, se você pensa que os chatbots são apenas robozinhos que só servem para atendimento ao cliente, tipo aquele pop-up chato no canto da tela, pode esquecer. A coisa evoluiu e muito. Vamos começar do começo. Chatbots são programas de computador desenvolvidos para simular conversas com seres humanos. Mas calma, não é nada super robótico ou mecânico como a gente via antigamente. Eles evoluíram bastante e hoje
Conseguem entender perguntas, fornecer respostas relevantes e até realizar algumas tarefas simples, como agendar compromissos, enviar lembretes ou até puxar relatórios. Você provavelmente já se deparou com eles em sites, aplicativos, redes sociais ou até no WhatsApp. Por exemplo, sabe quando você entra em contato com a loja para saber o status de um pedido e recebe uma resposta quase imediata? Ou quando quer tirar uma dúvida sobre a troca e devolução e é atendido em segundos? É muito provável que, do outro lado da tela, tenha um chatbot operando, com muita eficiência, por sinal. Agora, aqui vai um ponto-chave. Esses assistentes virtuais não estão mais limitados ao suporte ao consumidor. Eles estão ganhando espaço dentro das empresas, principalmente como aliados na comunicação com os colaboradores. Imagine comigo, se você tivesse dentro de sua empresa um assistente virtual disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, um sistema que responde de forma instantânea perguntas como: qual é o saldo das minhas férias? Quando cai o próximo pagamento? Como funciona a política de home office? Qual o procedimento para solicitar reembolso? Como abro um chamado para o suporte de TI? Parece sonho, né? Mas já é realidade em muitas organizações. E sabe qual é o maior benefício disso tudo? É economia de tempo, tanto para os colaboradores quanto para os setores administrativos, como o RH. Com essas dúvidas sendo resolvidas automaticamente, o time de recursos humanos, por exemplo, pode focar em ações mais estratégicas, desenvolvimento de pessoas, cultura organizacional, liderança, em vez de responder as mesmas perguntas todos os dias. E aí entra a segunda camada, ainda mais interessante, da inteligência artificial, a análise de sentimentos. Sim, a IA hoje consegue ler, interpretar e entender o tom emocional presente nos textos que a gente escreve, seja em e-mails corporativos, mensagens no chat interno, formulários, pesquisas de clima organizacional ou até em comentários em redes sociais internas. Funciona mais ou menos assim. Tipo, se você, por exemplo, tem muitos colaboradores começando a usar a palavra como estressado, exausto, desmotivado, sobrecarregado em suas comunicações, o sistema reconhece esses padrões. Ele detecta que existe um tom mais negativo e pode emitir um alerta automático para os gestores. E isso é poderosíssimo. Por quê? Porque permite que a empresa haja antes que o problema vire uma crise. É uma forma de ouvir os colaboradores em tempo real, mesmo que eles não estejam falando diretamente com a RH. A empresa pode, por exemplo, promover ações de escutativa, oferecer apoio psicológico, melhorar a gestão de demandas ou até rever políticas internas. E, claro, a análise não capta somente sentimentos negativos. Se os colaboradores estão falando em motivação, orgulho, felicidade e realização, isso também é identificado. E aí, os líderes podem usar esses dados para entender o que está funcionando bem, quais equipes estão engajadas, quais projetos estão gerando satisfação, o que pode ser reaplicado em outras áreas. Ou seja, a IA não está aí só para automatizar o operacional, mas também para humanizar os processos. Ela ajuda a empresa a entender de forma mais sensível e assertiva as necessidades emocionais das pessoas, porque no fim do dia, por trás de todo e qualquer cargo, tem um ser humano. Tem alguém que sente, que pensa, que se frustra, que se motiva. E é exatamente por isso que a tecnologia e a empatia não são opostas, muito pelo contrário. Quando bem utilizadas, elas andam de mãos dadas. Agora, se você está ouvindo tudo isso e pensando, tá, mas será que isso serve para a minha empresa? Será que não é algo muito distante, muito caro, só para multinacional? A resposta é, não precisa ser. Hoje em dia já existem soluções acessíveis, adaptáveis ao tamanho e às necessidades de cada negócio. Inclusive, muitas dessas ferramentas funcionam direto no WhatsApp, que já é o principal canal de comunicação em milhares de empresas por aí. Então fica a dica. Se você trabalha com gestão de pessoas, comunicação interna ou tecnologia, vale a pena olhar com mais carinho para esse tema. Chatbots e a inteligência artificial não são mais coisas do futuro. Eles estão moldando o presente das relações de trabalho e podem ser grandes aliados para criar ambientes mais produtivos, saudáveis e conectados. Vamos agora para o nosso bloco de perguntas e respostas.
Estamos vendo que a IA traz agilidade, personalização e praticidade. Mas é preciso lembrar, tecnologia sem empatia pode afastar pessoas. Por isso, o desafio das lideranças é usar estas ferramentas com sabedoria, integrar a inteligência artificial sem perder a inteligência emocional. Vamos a mais uma pergunta. A IA pode substituir a comunicação humana? Pense bem, o robô pode até enviar o lembrete, mas é a líder da equipe que vai ouvir, apoiar e motivar. Quais são as duas limitações da automação na comunicação? Falta de empatia e risco de desumanização nas relações. Isso aí, Dalane. Ótima explicação. Os chatbots, no final das contas, criam um espaço para uma organização mais estratégica, que pode focar no que realmente importa, não é isso? Desenvolver pessoas, otimizar processos, criar conexões e ainda mais impulsionar a cultura organizacional da empresa. Agora vamos falar sobre automação. Quem nunca recebeu aquele e-mail automático de boas-vindas no primeiro dia de trabalho, né? Aquela mensagem simpática com o nome da pessoa, dizendo seja bem-vinda, às vezes até com um vídeo, um PDF, ou com as primeiras informações da empresa que você vai trabalhar. E aquele lembrete de treinamento que cai na caixa de entrada exatamente uma semana antes do evento. Parece mágica, mas é a automação trabalhando quietinha nos bastidores. Agora, isso é só o começo. A automação hoje em dia está em outro nível, em outro patamar. Com o uso da inteligência artificial, a gente consegue criar experiências muito mais completas e personalizadas. Já não é mais só o e-mail agendado. É um fluxo inteiro de comunicação que acompanha o colaborador desde o primeiro dia até muitos dias depois. O onboarding, treinamentos por módulos, avaliações e feedbacks. Tudo planejado e entregue no tempo certo. Quer um exemplo real? Imagina que você acabou de contratar uma nova funcionária. Assim que ela assina o contrato, o sistema já entra em ação. Primeiro, ele envia os documentos que ela precisa preencher. Depois, um vídeo de boas-vindas. E em seguida, vem a trilha de integração, com os módulos certinhos para ela entender a cultura da empresa. Conhecer os times, os processos, os sistemas e o mais legal. Tudo vai sendo enviado aos poucos, no ritmo certo. Nada de despejar tudo de uma vez e deixar a pessoa perdida no meio do caos. Isso ajuda demais. Garante que todo mundo tenha a mesma base. Padroniza o processo e evita aquela sobrecarga que muita gente sente quando entra numa empresa nova. E para o RH nem se fala. É um alívio. Em vez de fazer tudo manualmente, a equipe evita e ganha tempo e pode focar no que realmente importa. Cuidar de gente, desenvolver talentos, pensar em estratégias e muito mais. A automação não é sobre tirar o toque humano, é sobre dar mais espaço para ele acontecer onde realmente importa. Kathleen, e você saberia citar 2 exemplos de automação na comunicação interna? Sim, com certeza. O envio segmentado de comunicados e o onboarding automatizado com IA. A gente sabe, né, meninas, que mesmo com tanta evolução tecnológica, é normal existir bastante resistência por parte tanto dos clientes como também dos colaboradores, né? E para contornar isso, a empresa precisa adotar algumas estratégias, como oferecer atendimento humanizado junto com o digital, disponibilizando opções como falar com o atendente nos chatbots, né? Mostrando que a tecnologia em si não substitui totalmente o contato humano. Capacitar os colaboradores para usar ferramentas tecnológicas de forma eficiente e que transmita segurança aos clientes durante o atendimento, né? Explicando os benefícios que o uso dos chatbots e mensagens automáticas traz agilidade e comodidade e resolve problemas mais rápidos, né? Também é importante coletar feedbacks sobre o atendimento digital, fazer melhorias se necessário, tornando a experiência do cliente mais agradável e fácil de usar. Como os chatbots influenciam a eficiência da comunicação interna nas empresas? Os chatbots atuam como assistentes virtuais
capazes de responder dúvidas frequentes de colaboradores em tempo real e sem a necessidade de envolvimento humano imediato. Isso reduz o volume de perguntas repetitivas destinadas ao setor de RH ou TI, por exemplo, liberando tempo para que esses profissionais se dediquem às tarefas mais estratégicas e, além disso, os chatbots funcionam 24 horas por dia, garantindo acessibilidade para os colaboradores em diferentes turnos e localizações. Quando bem programados, também podem oferecer respostas personalizadas e integrar dados de outros sistemas, como folhas de pagamentos ou plataformas de aprendizagem, tornando-se um canal centralizado de informações internas. Em quais contextos a análise de sentimentos pode ser mais útil nas organizações? Bom, a análise de sentimentos com a IA é especialmente útil em contextos de mudança organizacional, como fusões, demissões ou mudanças de liderança, por exemplo. Campanhas de engajamento, pesquisas de clima e avaliações de desempenho. Por meio de algoritmos de processamento de linguagem natural, a IA consegue detectar emoções positivas, negativas ou neutras em grandes volumes de texto. Isso permite que líderes identifiquem áreas de tensão, desmotivação ou entusiasmo com mais rapidez e baseiem suas decisões em dados reais de percepção dos colaboradores. Assim, ações corretivas ou reforços positivos podem ser implementados de maneira mais assertiva e empática. E quais os cuidados que uma empresa deve tomar ao implementar automações na sua comunicação? Automatizar processos de comunicação, a empresa deve evitar parecer fria ou desumana. É fundamental manter uma linguagem próxima, clara e adaptada ao público interno. Também é importante garantir que haja espaço para feedback humano. Nem tudo pode ser resolvido por mensagens automáticas. Além disso, é essencial garantir a transparência sobre o uso da IA e proteger a privacidade dos dados utilizados nos sistemas de análise. Outro cuidado envolve a inclusão digital. Os colaboradores precisam ser capacitados e orientados sobre como interagir com as novas ferramentas. A inteligência artificial pode substituir os profissionais de comunicação? Não, a IA pode automatizar tarefas operacionais, como envio de comunicados, análise de métricas ou distribuição segmentada de conteúdo. No entanto, ela não substitui a criatividade, a empatia, o senso crítico e o julgamento ético, que são essenciais na atuação dos profissionais de comunicação. A função estratégica da comunicação, como o planejamento de campanhas, a gestão de crises e a mediação de conflitos, exige habilidades humanas que a IA ainda não consegue reproduzir. Assim, a tendência é que a IA e humanos atuem de forma complementar, com a tecnologia assumindo tarefas repetitivas e os profissionais focando na criação do valor. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Hoje vimos como a IA pode transformar a comunicação interna e externa das empresas. Conhecemos exemplos práticos, refletimos sobre limites e possibilidades. E, acima de tudo, entendemos que a tecnologia é uma ferramenta, mas são as pessoas que fazem a diferença. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus colegas, siga o nosso canal e nosso Instagram. A comunicação do futuro é agora e você faz parte dela. Um grande abraço e até a próxima.